Vamos analisar o episódio 2 de Solo Leveling comparando ele com o mangá, porque eles são diferentes, né, na questão de tanto análise, mas sim de falas, frases e cenas ali que eu estou comparando, né? Então a gente vai ter muita coisa diferente uma da outra e até mesmo adaptações de cena. A gente vê que após o Jinwoo ele conseguir derrotar ali os ursos de gelo, ele utiliza a sua habilidade de sombra e acaba extraindo a sombra dos mesmos, assim convocando todos os ursos ali para sua infantaria de soldados. Logo em seguida, vemos que após a abertura daquele portal, né, que ele acabou se transformando ali em portal vermelho, com um nível acima do ranking C, podendo variar ali do ranking C até o ranking S. Mas esse portal era um portal de ranking B. Então vemos que o caçador Hang Dong-soo, né, ali da guilda dos carniceiros, eles acabam chegando ao local em busca de informações sobre Jinwoo, né, mas ao descobrir que ele acabou entrando no portal, ele fica muito frustrado. Ele questiona se Jinwoo faz parte ali da guilda do Tigre Branco, sendo informado que não. Então, Hang pergunta como Jinwoo conseguiu entrar na raid, né, se ele não faz parte ali da guilda. Vemos que o assistente Sang Ming responde para Hang. Jinwoo é um conhecido meu e ele pediu ali para participar da raid, e eu o permiti. Em seguida, a gente vê que o caçador Hang ele acaba agarrando ali o Sang Ming pelo pescoço, né, desconfiado que ele esteja escondendo um alvo. Nesse momento, a gente vê que o guild líder, Baek Yun-hun, líder da guilda do Tigre Branco, intervém e pede que solte o seu funcionário, né? Uma discussão mais acalorada entre os dois caçadores de ranking S começa. Mas antes que a luta ocorra, ele é impedido ali por Jin Yu, né, o caçador de ranking A, que impede esse confronto que poderia ser catastrófico. A gente vê que Hang busca vingança pela morte de seu irmão, mas Jin Yu revela que Jinwoo foi reavaliado e ele ainda é um ranking E, impossibilitando a hipótese que ele tenha matado o seu irmão dentro da raid, e sim que provavelmente o irmão dele morreu na raid devido ali ao ataque dos monstros, né, e não o Jinwoo, mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Diferenças entre o mangá e o anime aparecem como a cena de Hang recebe uma ligação, né? No mangá, ela simplesmente ele perde o interesse e vai para casa, enquanto no anime ele diz aos funcionários o seguinte: quem nunca viu uma luta entre dois ranking S? Antes de entrar no carro e ir embora. Ou seja, né, algumas cenas elas estão sendo readaptadas e algumas cenas ficam boas, outras não, né? Então a gente vai ver muito isso. Dentro da raid, o caçador ranking A, Kim-chu, encontra os caçadores de ranking baixo ali, né, sentados em uma barraca com comida, agasalhos. Essa cena ela ficou bem fiel ao mangá. No entanto, a fala de Kim ela foi alterada, né? No mangá, ele chama ali os caçadores de desgraçados, enquanto no anime ele chama ali de bastardos, né? Ou seja, ambas as falas trocadas ali acabam dando um entendimento diferente àquela cena, o que altera o tom. No mangá, o Kim questiona se os caçadores tiveram as línguas cortadas, frase que não aparece no anime, né? A gente vê que Kim pressiona esses caçadores para eles confessarem quem escondeu ali os suprimentos, né? Ameaçando considerá-los ali todos cúmplices das mortes que ocorreram. No mangá, ele acusa diretamente Hee-jin, né, que é a caçadora de ranking B. Enquanto no anime, a culpa é colocada em Jin-un. Ou seja, né, eles trocaram a cena, mas não ficou uma adaptação legal. Eu achei uma adaptação meia boca, sinceramente muito fraca. Preferi a cena original. Então vemos que há duas cenas ali trocadas, né, em questão de ângulo, mas eu achava a cena do mangá mais legal. Quando o Kim faz aquela contagem 1, 2, 3, a gente vê que o Jin-un aparece e dá um golpe na cabeça dele, jogando ele ali para longe, né? Essa cena no mangá ela é um pouco diferente. Ele conta 1, 2, 3 e o Jinwoo chega por trás dele e diz o número 4 e dá um pedala Robinho nele, o jogando para longe. Eu acho que a cena do mangá era muito mais legal do que essa, né? Depois disso a gente vê que o Jinwoo tem algumas falas trocadas ali, né? No anime ele diz: Kim, você até trouxe peso morto. Mas no mangá a fala é diferente. Ele fala: você até nos trouxe problemas. No caso que ali
os Hayakes, que são os elfos de gelo, acabaram seguindo Kin, né? A luta entre Baruka também apresenta diferenças, né? No mangá, Jin-Woo e Baruka, eles trocam ali várias palavras, né? Enquanto no anime isso não acontece, né? No mangá, o Baruka desce do cavalo e oferece ali deixar Jin-Woo sair em troca dos humanos, já que o sistema ordena que ele mate apenas os humanos. E Jin-Woo questiona, né, a origem de Baruka, mas há uma falha no sistema impedindo uma resposta clara, né? Então a gente tem um loop da fala e a gente vê que o Baruka volta ali de novo na mesma fala. Lá no anime, a gente vê que o Baruka ele não desce do cavalo, né? A gente vê que o Jin-Woo ataca o Baruka e acaba matando ali o cavalo. Então, a cena tá um pouquinho trocada, né? Ficou um negócio um pouco diferente, mas ficou uma ceninha meia boca, né? Não ficou aquela cena perfeita, perfeita, perfeita. Mas, na minha opinião, eu acho que o estúdio quis economizar, né? Então, fazer o quê, né? A cena de luta entre Jin-Woo e Baruka ela foi alterada, né? Com o Jin-Woo, ele tem dificuldades para acertar golpes e chega a ser atingido ali no mangá, né? Então, no anime, a batalha é mais fluida, né? Mais limpa ali, né? A habilidade de Jin-Woo de controlar objetos sem tocá-los também não é explicada no anime. Mas no mangá, ela é muito bem explicada, já que ele usa ali o toque do dominador, né? Então, a gente viu que foi omitida no anime. E a gente tem que lembrar uma coisa muito bem clara. O anime Solo Leveling, ele é um isekai e também ele é um shonen, ou seja, né, ele é um isekai de gameplay. Então, como um isekai de gameplay, ele tem que mostrar todas essas nuances do próprio jogo, como um outro anime que faz muito bem isso, cara, que é o anime de Shangri-La de Frontier. Também é um isekai, mas que mostra essas nuances que são ali fundamentais para que quem esteja vendo, o fã, o público, ele consiga entender o que está acontecendo. Então, na minha opinião, Solo Leveling ali está muito mal adaptado. Vou deixar bem claro isso, né? Mas não posso fazer muita coisa. A gente só tem que analisar da melhor maneira possível para que o público entenda isso. Então, eu acho que Solo Leveling não está sendo uma adaptação perfeita e fiel ao mangá. A cena em que Kin ele corre ali na direção de Jin-Woo ao mesmo tempo que o Baruka também corre, né? Essa cena ela é um pouco diferente do anime pro mangá. No anime a gente vê que o Igris ele acaba fazendo um movimento com a espada que gera uma cortina de gelo, ali impedindo que o Baruka veja o que o Jin-Woo vai fazer. Mas no mangá, essa cena ela não tem esse movimento da espada, né? Ela é mais direta. A gente vê que o Baruka acaba dizendo o seguinte, ó, não é só eu que está querendo a sua cabeça, mas isso não vai mudar nada. Isso é dito no mangá pro Baruka. E a gente vê que a intenção do Kin é matar o Jin-Woo, ou seja, isso acaba ativando o sistema do Jin-Woo que libera que o Jin-Woo possa matar ali o Kin automaticamente, né? Porque a sede de sangue do Kin ela é tão alta em querer matar o Jin-Woo que isso acaba ativando o sistema. Então isso não é mostrado ali no anime, né? Por isso que eu falo, não é uma adaptação tão fiel. Essas adaptações elas têm que ser perfeitas para poder o cara ter um entendimento, principalmente aquele que nunca leu o mangá, que acha que o anime é uma perfeição, mas não está sendo. Então isso acontece e depois disso a gente viu que o Igris acaba empalando ali, né, o Kin, e depois a gente dá continuidade na cena. Então a gente acaba vendo que depois que o Kin morreu, o Jin-Woo ele acaba invocando a sombra dele, e essa sombra se chama Iron, né, que usa ali também uma habilidade chamada Grito Provocador, que atrai a atenção de Baruka para ele. Assim, o Baruka ele fica focado em atacar o Iron e não o Jin-Woo. E a gente vê que no anime ele usa essa habilidade 2 vezes, ou seja, né, no mangá não acontece isso. No mangá o Iron usa essa habilidade uma vez só e o Baruka ele fica focado em atacar o Iron até o final da luta, mas com a participação tanto do Igris quanto do Jin-Woo. Mas a atenção, ela fica ali fixa no Iron, né? Pra gente ver que a fala é tão importante dentro do anime, no mangá o Baruka acaba falando o seguinte, depois que o Iron usa esse grito provocador e atrai a atenção dele, ele fala, nossa, apareceu um outro cara interessante.
vou cortar você ao meio primeiro. E ele esquece o Jin-Woo, né, e vai pra cima do Iron. Então, pra tu ver, essa fala não existe no anime, só no mangá. Na cena em que Hidin acaba vendo ali a luta de Jin-Woo contra Baruka, ela tem a fala alterada do mangá para o anime. No mangá, ela diz: se fosse o caso, eu nunca teria tirado a minha licença. Mas no anime, essa fala está modificada para: se for esse o caso, como eu poderia me tornar um caçador? Então a gente vê que perde totalmente o contexto da fala, o que poderia ter sido uma escola de adaptação ou tradução não muito fiel. Já que a primeira fala, né, que é a fala do mangá, está respectiva diretamente à cena, já que existe uma diferença brutal, né? Ela está vendo que os Ranking S lutam com muito mais agressividade do que um próprio Ranking B ali. Então são cenas diferentes e falas diferentes. E isso é o contexto da cena, né? Só que a fala não condiz com isso. A cena em que Baruka chama Jin-Woo e Igris para lutar no anime também ela foi modificada. No mangá, Baruka não faz esse chamado diretamente. Ele menciona que o Iron é muito lento, né? E Jin-Woo diz que se os três lutassem contra ele, seria melhor. Então há uma cena e um contexto de fala totalmente diferente. No mangá, quando os três atacam Baruka ali, ele perde toda aquela vantagem que ele tinha e começa a sentir pressão na luta. E os golpes começam a encaixar mais, né? O grito de Iron é presente no anime. No mangá, não aparece, aquele segundo grito, né? E é uma cena totalmente extra, né? Após o Baruka se esquivar de um golpe de Igris, lá no mangá, ele é atingido por Jin-Woo e sua habilidade de adaga, ou seja, que existe ali a paralisia, ela é ativada ali na adaga do Jin-Woo. Mas o efeito é cancelado devido à alta habilidade do inimigo. Isso não é mencionado no anime, o que indica alguns pontos não foram fiéis ali àquela obra. Ou seja, simplesmente no anime ele acerta ali, né, o ponto vital na região do ombro ali, o Baruka se esquiva, mas a gente não vê essa menção da habilidade, né, ser ativada ou não, e simplesmente a gente vê como um simples ataque. A fala de Jin-Woo sobre os soldados de Baruka, que é uma piada no mangá, que ele fala: olha ao seu redor, isso é tudo que os seus soldados podem fazer, ela foi alterada ali no anime, né? Então não existe ali, né? Onde a frase ela vai soar ali mais dramática, né? Então ficou algo totalmente sem nexo, né, cara? Eu acho que a piada que o Jin-Woo faz ela é muito mais legal. Além disso, no mangá, Baruka diz que todos os soldados desaparecerão se ele matar o Jin-Woo. Então a gente sabe que o Baruka tem certeza que se matar o Jin-Woo, as sombras somem. Mas no anime a frase ela é modificada para: se eu me livrar de você, esses seus lacaios não serão um problema. Ou seja, dá a entender que mesmo matando Jin-Woo, as sombras permaneceriam ativas, ou seja, dando um entendimento errado ao público. O que cria uma incoerência, pois no mangá Baruka sabe que se matar Jin-Woo, as sombras vão desaparecer, enquanto no anime isso não fica claro, né? Ou seja, é totalmente errada, né? Não tem nem muito o que falar. A cena da adaga, quando Jin-Woo joga, ela é fiel ali ao mangá, né? Mas faltaram alguns detalhezinhos importantes ali, como a habilidade do toque do dominador, que permite controlar objetos sem tocá-los, essencial para o público entender como Jin-Woo conseguia manipular o movimento da adaga, de jogar e trazê-la de volta. Na cena da adaga voltando, a gente vê que o Baruka acaba se defendendo, né? E o que que acontece? No mangá, a adaga do Baruka ela acaba quebrando por inteira, não sobra nada, só sobra o cabo. No anime a gente vê que a mesma cena acontece, só que quando ela quebra pela metade da adaga, ou seja, a gente vê que metade da adaga fica e o cabo. Não ficou uma cena ruim, só ficou faltando algumas informações, mas a cena ficou bem fiel. Então após isso a gente vê que o Iron acaba segurando o Baruka, né? E os magos ali de Jin-Woo acabam atacando ele ali com ataques de bola de fogo, que causam até um certo dano ao Baruka. Mas o Jin-Woo usa sua habilidade de furtividade, e essa habilidade ela não é mencionada no anime. E a gente vê que ele se aproxima do Baruka e o golpeia em um ponto vital. E nesse momento a gente vê que no mangá, o Baruka ele fala: quem você pensa que está enfrentando? E a fala no anime ela é diferente, ele fala que vai matar todos, né? Depois disso a gente vê que o Jin-Woo sai de cena e o Iron aparece acertando o Baruka com um golpe ali
do seu martelo muito poderoso. No mangá, o golpe de Iron, ele não faz aquele buraco nas costas do Baruka, né, que nem ali no anime. O golpe é retratado de uma forma bem mais dramática, mas ali no mangá ele só é normal. A cena seguinte, com o Iron batendo em Baruka ali repetidamente, ela é bem fiel ao mangá, isso ficou perfeito. Mas a fala de Jin-Woo, ela foi alterada ali no anime. Então ele fala o seguinte, quando ele passa ali, né, pelo Iron, ele fala: ele ainda continua burro, mesmo depois de se tornar uma sombra. Eu estou preocupado com o seu futuro. Aí a gente vê que o Iron olha pro Ygritte, o Ygritte ignora ele e depois o Iron comemora com as sombras, ou seja, essa parte tá igual, só a primeira parte ali da fala, ela ficou diferente lá no anime, né? Aí depois da derrota de Baruka, o portal se abre para retornar ali o pessoal à cidade. A cena em que o Sr. Bick e os membros da guilda do Tigre Branco aguardam fora do portal, ela é bem fiel no mangá, com algumas falas alteradas, né? No anime, o Sr. Bick acha que Kim está de volta, né? Que é o Iron. Só que ele acabou morrendo ali na batalha. E logo percebe que são outros membros da sua guild. No mangá, é mencionado que 9 membros da guild morreram ali, né? Naquele evento. Mas no anime só são mostrados, são falados ali que morreram 6. Ou seja, né? Um erro de tradução ou simplesmente quiseram economizar, o estúdio quis economizar ali na questão de desenhar mais um membro, tá ligado? Você vai entender mais pra frente. E também há um erro ali ao afirmar que Jin-Woo acabou salvando 2 membros da guilda. Ou seja, no mangá ele salva 3. Ou seja, o estúdio não quis desenhar mais uma pessoa ali, né? Então economizou simplesmente tempo e dinheiro. Damos continuidade na cena e a gente vê que Sr. Bick ele acaba ficando nervoso, exigindo respostas do Jin-Woo ali, né? E no mangá, Jin-Woo responde o seguinte: Sr. Bick, você deveria perguntar aos membros da sua guild sobre o que aconteceu ali dentro da raid. E não a mim, né? Ou seja, a mim você deveria simplesmente só agradecê-los por tê-los salvo. A cena também do carro ali do Jin-Woo, ela também é um pouco diferente, né? Essa cena ficou legal, porque ela foi modificada ali no anime, eles colocaram um Jeep vermelho, enquanto no mangá é uma van, ou seja, uma adaptação simples que ficou eficiente. Aí no anime também o Sr. Bick pergunta a Hijin o porquê o Jin-Woo estaria bravo, e ela responde que não sabe, mas que ele ficou bravo após derrotar o boss. Ou seja, ué, acabou? Qual é o entendimento dessa cena? Mas no mangá a cena tem a frase completa. Aí ela diz a frase: não tenho certeza, mas depois de matar o boss, ele gritou algo 3 vezes na frente do coro. Ou seja, a frase ela tem ali uma transmissão maior ali de dados e informações sobre o que aconteceu, né? E a gente vê que simplesmente o que aconteceu foi a falha da extração ali da sombra do Baruka. Também temos uma cena importante que foi deixada de fora, né? A fala do Sr. Bick ali, que no mangá ela é descrita desse jeito: sendo tão confiante contra mim, eu deveria estar preparado para perder um braço numa luta contra ele. Ou seja, no momento em que Jin-Woo olha ali pro Sr. Bick, naquele momento que ele coloca a mão no ombro do Jin-Woo e quer puxar ele, né? Então essa frase é naquele time ali. Então a gente vê que ela foi extraída do anime, né? Então é uma frase de muita importância ali. Em relação à tentativa de Jin-Woo extrair a sombra de Baruka, ele acaba falhando 3 vezes nessa tentativa. E isso pode ser explicado pelo fato do Baruka ele não ter uma alma e fazer parte do sistema, tornando a habilidade de extrair sombras ineficaz. No anime, essa explicação ela não é dada, então passa batido. Então a gente vai deixar claro isso aqui. Por fim, a gente vê que o Jin-Woo ele acaba ganhando a adaga do Baruka, que tem alguns encantamentos e propriedades ali. Isso não é mostrado, ele só mostra a arma, mas a arma ela acaba tendo ali 110 de ataque e 10 de agilidade, né, que são omitidos ali no anime, sendo uma informação fundamental ali no mangá, né, porque igual eu falei, né, o anime, ele é um anime de isekai de gameplay, né? Então, e essas informações elas têm que aparecer, mas não aparece, né? Aí temos ali a cena do carro, onde Jin-Woo também, ela é um pouco diferente. O episódio termina ali com aquele diálogo confuso entre Hyojin e Jin-Woo sobre a menina, né, que é a Song-Wi. Mas no mangá a conversa é mais clara e faz mais sentido.
O contexto da cena, ele é simples, né? O entendimento de Hyun-jin é o seguinte, ele pergunta ao Jin-woo se ele sabe que a Sung-wi é de menor. E o Jin-woo, no mangá, ele fala, e daí? Dando a entender que ele ficou com ela ou ficaria com ela independente da idade. Então, no anime, simplesmente o Jin-woo, em vez da palavra e daí, ele usa a palavra então. Então, a palavra, ela não dá contexto com a cena, ela não tem conexão nenhuma. Então, o entendimento ele acaba ficando totalmente estranho, né? Depois disso, eles dão continuidade e seguem um caminho para a próxima missão. E assim a gente termina essa análise aí conturbada do episódio 2 de Solo Leveling. Mas antes de encerrar, não se esqueça de ficar ligado nos próximos vídeos que traremos mais notícias, curiosidades e informações imperdíveis sobre filmes, séries, animes e outras novidades do universo nerd. Eu vou ficando por aqui. Até mais!